Shabbat Shalom, amados irmãos. 17ª porção, uma alegria muito grande renovarmos aí o ciclo da Torá cada Shabbat. Cada Shabbat uma nova porção, novas instruções, novos ensinamentos. E com muita alegria estudaremos hoje a Parashá Yitro. Yitro, ou Jetro, como é conhecido, no português aí, Jetro, hebraico Yitro. A porção de hoje está em Shemot, Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 1 até o capítulo 20, verso 26. Temos Haftarah em Neemias 9, 13 e 14. E temos referência na Brit Hadashah, Mateus, capítulo 5, versos 17 a 32, e um salmo complementar de número 19. Queridos, maravilhosa história, que nos conta a Torá sobre o sogro de Moisés, o sogro de Moshe. Então, capítulo 18, a partir do verso 1, diz o seguinte: Ora, Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Adonai tinha feito a Moisés e a Israel, o seu povo, como Adonai trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Adonai, e mandou dizer a Moisés: eu sou teu sogro Jetro, ou Yitro. Venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que Adonai havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como Adonai os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que Adonai fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Baruch Hashem, bendito seja Adonai, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que Adonai é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o seu povo. Então entrou Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifício para Adonai, e veio Arão e a todos os anciãos da terra de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Adonai. Queridos, na porção do ano passado, eu enfatizei muito a questão, o ponto de vista que se põe acerca de Yitro, acerca de Jetro. Porque o que comumente se nos ensina é que Jetro era um sacerdote de Midian, um sacerdote pagão. E na porção do ano passado, nós exploramos bem o comentário rabínico, onde diz que a partir daqueles 40 anos, Moisés com 40 anos vai para Midian, foge do Egito após aquele episódio lá do assassinato do egípcio, vai para o Egito, e ali ele começa a se relacionar com a família de Yitro, de Jetro. E obviamente nesse relacionamento, que durou 40 anos, Moisés certamente inculcou ali na mente do sogro tudo acerca da fé, da emuná, no verdadeiro Elohim do seu povo. E obviamente deixou bem claro ali a missão que ele tinha de voltar para resgatar esse povo, até o momento que efetivamente ele tem o encontro com Adonai mediante a representação na sarça, do anjo que aparece na sarça, onde o Eterno lhe dá ordens claras de retorno, e para que ele conduza o povo de volta, para que tire o povo da escravidão. Então esse comentário ele é muito forte, porque ele fala exatamente isso. Jetro, Yitro, ele não era mais um pagão, ele já tinha conhecimento acerca do verdadeiro Elohim, por meio do testemunho de Moshe, de Moisés.
E isso faz todo sentido, porque quando ele retorna e que ele anuncia o seu retorno com a esposa e filhos de Moshe, ele parte ali para um ritual, para uma cerimônia que obviamente só é possível para pessoas que estão conectadas, para pessoas que estão enxertadas, para pessoas que fazem techuvá, que aceitam o Elohim, Criador de todo o universo, como seu único Elohim. E a passagem que nós lemos, ela é muito clara, né? Fala que ele se junta a Arão e aos demais, presta sacrifícios e come com eles. Ou seja, condutas que a própria Torá veda em se tratando de sincretismo, em se tratando de jugo desigual, né? Sobretudo pela vedação expressa no tocante à idolatria e afins, né? Tanto a questão da idolatria quanto de não reconhecer Adonai como sendo o único Elohim, e isso fere os princípios mais elementares, sobretudo os 10 mandamentos, as 10 palavras que são dadas nesta porção. Então a ênfase hoje, né, eu serei breve, é exatamente que Moisés, recebendo a visita do sogro, acata um conselho do sogro. E aí, porque a gente ouve, estudando aí a porção, vemos vários comentários falando isso, né? E aí isso me incomoda, porque fala assim, está vendo, nós devemos ouvir o conselho de um pagão. Isso não faz nenhum sentido. Quando nós estamos falando de coisas atinentes ao reino, só quem tem a essência da palavra, sobretudo, reconhecendo a soberania de Adonai, é capaz de aconselhar, obviamente, dentro dos padrões que o próprio Adonai já estabeleceu. Então, não se trata aqui de dar ouvidos a um pagão, trata-se de ouvir aqui, primeiro, uma autoridade no sentido de ser sogro, né? Então, nós sabemos que a ascendência, tanto a ascendência direta, né, no caso dos nossos pais, e também para quem é casado, tem aí sogro, sogra, ambos são autoridade também na nossa vida. Agora, esse princípio de autoridade, ele deve ser observado, e isso é um mandamento para todo servo de Adonai, de honrar todas as autoridades. E aí, obviamente, Moisés assim o fez, tanto é que ele o reverencia ali, honrando-o como autoridade, não como uma autoridade sacerdotal, nada disso, né? Ele está ali honrando pelo fato dele ser sogro. Então ele o recebe nessa condição de sogro e faz ali a honra que lhe é devida. E nessa porção, nós temos aqui, depois vamos falar mais especificamente acerca do mandamento de honrar pai e mãe. Mas pontua-se aqui a questão da autoridade, porque o conselho de Jétro, de Itrô, tem tudo a ver com nomear autoridades. Itrô, vendo o cenário que Moisés estava inserido, ele ficou assustado. Imaginem, e aí numa conta muito simples, nós já fizemos isso aqui outras vezes, imagine ali, vamos colocar só os homens, 600 mil homens, conforme a palavra atesta, 600 mil homens se apresentando ali para julgar alguma causa. Dentre esses 600 mil homens, quando ele dá o parâmetro, quando ele dá o conselho e o parâmetro de escolha, nomeia líderes de 10, líderes de 50, de 100 e tal, nesses parâmetros, 600 mil homens perfazem um total de 78 mil líderes. São 78 mil líderes. Imagine uma pessoa, Moisés, ungindo, escolhendo, abençoando 78 mil líderes para o ajudarem nessa árdua tarefa de conduzir o povo na retidão da palavra. E aí, queridos, o mais interessante é exatamente isso. Porque Moisés tinha isso muito claro. Esse povo se ajunta, eles estão aqui para que eu lhes diga as instruções de Adonai, ou seja, eu apresento para eles a pura vontade de Adonai.
Quer dizer, um dever muito claro para Moisés, que até então não tinha atinado para esse princípio da delegação, mas que o faz em respeito ao sogro, e que obviamente foi um excelente conselho, né, porque ele descentralizou causas menos importantes, tal qual foi aconselhado. Olha aqui, faz isso, né, e os líderes que forem escolhidos, diga-se líderes, e aí ele dá os qualificativos dos líderes. Não é qualquer líder, não é qualquer um, mas tem os qualificativos. Assim como o Rabino Shaul, na Brit Hadashah, fala também para todos aqueles a quem ele se dirige: olha, escolhe aí dentre vocês homens que sejam marido de uma só mulher, né, que tenham a casa ordenada, que eduquem, que tenham os filhos sob disciplina, né, que não seja avarento, que saiba, que tenham bons princípios de administração, ou seja, os mesmos princípios. Princípios elementares de pessoas que têm um compromisso com Adonai e que, obviamente, fazem desse compromisso uma rotina de vida. Nós não temos vidas dissociadas, nós não temos uma vida secular e uma vida religiosa, nós temos uma vida onde nos apresentamos como servos de Adonai, e tudo o que fazemos nesta vida, obviamente, segue essas instruções. E foi exatamente nesse contexto que Moisés acata a sugestão, escolhe esses líderes. Para quê? Com qual finalidade? Para que estes líderes também, habilitados, capacitados, aptos, pudessem de igual modo ensinar as instruções, fazer ali, são juízes na verdade, né? Juízes para fazerem um julgamento de acordo com a vontade de Adonai, não de acordo com a sua própria vontade. Então, muito importante essa passagem, que caminha aí, agora caminha diante dessa descentralização, desse alívio no tocante à autoridade de Moisés, porque só as causas mais importantes é que iriam para ele, aquilo era bem filtrado nessa liderança. Então eles caminham agora para o capítulo 19, onde o Eterno começa a falar com Moshe. No verso 5 diz assim: agora pois, se gente, é uma condicionante. Então a primeira coisa que fica clara todas as vezes que Adonai nos incita, nos chama à obediência, nos incita a sermos dependentes dele, ele coloca uma condicionante. Por quê? Porque sabe da nossa inclinação para não obedecer. Nós temos essa inclinação natural, e se nós não reconhecermos isso, nós não vamos sair do lugar. Rabino Shaul, ele explica isso de forma exaustiva e extremamente didática em Romanos, quando ele diz acerca do nosso povo, sobretudo após a revelação de Yeshua. Então, agora pois, se ouvirdes, não, se diligentemente ouvirdes, tal qual está no chamado, se diligentemente obedecerdes. Então aqui, se diligentemente, diligência, queridos, é superlativo de cuidado máximo. Uma pessoa diligente é uma pessoa que se cerca tanto de cuidados, que ela de fato, ela sabe que o resultado será bom, porque ela se valeu ali de todas as suas forças para fazer aquilo da melhor maneira possível. Diligência é sinônimo de excelência. Então o Eterno nos chama para sermos diligentes, para que nós possamos agir sempre, em qualquer área, com excelência, fazendo o serviço mais simples que seja ao mais complexo, devemos fazê-lo com diligência. É aquele provérbio, tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, faça conforme a sua diligência, faça com o máximo de excelência. Então agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, eu vou fazer um pacto com vocês.
E aí, para ficar bem fácil de compreender, é a aliança do casamento, né? Nós, toda vez que falamos em aliança, nós lembramos de casamento. Então esse pacto, essa aliança, o Eterno estimula a diligentemente ouvir a sua voz e guardar esta aliança. Então, se nós ouvirmos as instruções e guardarmos, o que é guardar? É proteger, é fazer de tudo de forma diligente para cumprirmos aquilo que nós estamos ouvindo. Então, se diligentemente ouvirdes, e agora ouvindo, obedecer, guardar, praticar com o máximo de excelência, então, olha a consequência. Se fizermos isso, então, como consequência, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, toda a terra é minha, mas vocês estão sendo agora escolhidos. Escolhidos como minha propriedade peculiar. É exatamente como diz a palavra, repetido por Kefas, Pedro, lá na Brit Hadashah: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A nação de Israel foi escolhida como nação santa, nação sacerdotal, povo peculiar. Enquanto, obviamente, se mantêm fiéis às instruções do Eterno, obtém de Adonai todas as bênçãos já declaradas por ele. E nós, queridos, mundo afora, que eventualmente, para aqueles que não têm nenhuma descendência direta com o povo de Israel, mas que é enxertado em Israel, se faz participante desse comando. Se faz participante do povo, torna-se um israelita por enxerto, conforme Rabino Shaul nos assegura lá em Romanos 11. O importante é que esta lei, essa Torá, essa instrução que está sendo dada aqui agora, né, no estudo de hoje, no capítulo 20, o Eterno começa ali a enunciar, a anunciar os princípios máximos, não é? O alicerce, as 10 palavras, né? Nós chamamos de carta magna, de onde toda a Torá é extraída. Então, ao apresentar esses princípios, ele conclama o seu povo, ou seja, nos conclama a uma vida de obediência a esses preceitos e a todos os mais deles derivados. E muito interessante, queridos, porque são preceitos que nos dignificam, são preceitos que nos elevam moralmente ao ápice de uma vida de qualidade. E é essa vida de qualidade, de relacionamento no mais alto padrão ético e moral, é que o Eterno quer o seu povo. Então, e a palavra também é muito clara, tanto para o natural quanto para o estrangeiro, tanto para o natural quanto para o enxertado. O que não pode é um enxertado se manter na condição de gentio, porque não há gentio, não há pacto para gentio. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque a pessoa, ela não pode se considerar gentia. Uma vez enxertada, ela começa a fazer parte da família de Deus. E uma vez na família, ela recebe o título de filho. Ela não interessa mais se é adotado, se não é adotado. Integrou a família, tal qual um processo de adoção. Uma vez que há adoção, a pessoa adotada, ela adentra aquela família num status de filho. Você não fica fazendo mais distinção entre os filhos. Não, esse aqui é meu filho natural, esse aqui é meu filho adotado. Não, isso não existe. Aliás, é até proibido por lei fazer esse tipo de acepção. E nós percebemos pelos comandos normativos que o Eterno nos dá,
em Êxodo 15, por exemplo, ele fala, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. A mesma lei, o mesmo julgamento, tudo igual, tanto para um quanto para o outro. Agora, não significa que é um estrangeiro fora, significa que é um estrangeiro dentro, enxertado, integrante da família. E nesse aspecto, lá em Efésios 2, vamos para Efésios 2 um pouquinho, depois nós voltamos aqui. Efésios 2, texto que sempre estamos comentando, a partir do verso 11. Efésios 2, a partir do verso 11, diz assim: portanto, lembrai-vos, olha aí, lembrai-vos, lembrem-se de que antigamente, outrora, em outro tempo, olha aqui, lembrem-se que em outro tempo, ou seja, se é em outro tempo, o que ele está dizendo? Exatamente, então isso era antes. Em outro tempo, lembrem-se, em outro tempo, vós, gentios na carne, em outro tempo, chamados e circuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, naquele tempo, vocês estavam sem o Mashiach, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham sequer esperança, e sequer tinham um Elohim neste mundo. Vejam bem a condição que os gentios se encontravam. Então essa era a condição. Agora olha o contraponto no verso 13. Mas agora, ou seja, lembrai-vos que antes, no outro tempo, vocês tinham essa condição. Mas agora, em Yeshua, o Messias, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias, uma vez aproximados, verso 16, reconciliou ambos em um só corpo, com quem? Com Adonai, por intermédio do madeiro, destruindo a inimizade que havia. Queridos, nós já explicamos isso aqui várias vezes, vários ensinos acerca disso, né? O que fala aqui que no verso 15, que ele aboliu na sua carne a lei de mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um só povo. Qual era a lei em forma de ordenança que foi abolida? Lei do preconceito, tradição humana, um preconceito que havia entre os gentios de não se permitir esse enxerto. Já explicamos isso aqui. Havia uma separação física, diga-se, no templo, na sinagoga, no pátio, tinha um muro que separava judeus dos gentios. Então Yeshua vem e aplica o que está sendo dado aqui agora, uma lei só. Espera aí, foi dada uma só instrução, uma só lei, uma só Torá, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Agora, se o estrangeiro ele quer se unir ao povo, quer firmar a aliança, essa que o Eterno está chamando aqui, se diligentemente ouvirdes e guardardes a minha aliança, se ele quer, vocês estão separando, e Yeshua quebra exatamente esse ponto, queridos. Não há, obviamente, nenhuma possibilidade de quebrar uma lei do Pai. Se Yeshua tivesse anulado, quebrado, infringido qualquer lei do Pai, ele não poderia ser o Messias, porque o Messias ele tem um status de imaculado, ou seja, sem mácula, sem pecado, e a palavra atesta isso, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então Yeshua preenche todos os requisitos do ungido, de ser ali ungido para fazer a reconciliação, exatamente porque ele não transgrediu nenhum comando do Pai.
Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele estava aqui, melhor dizendo, para fazer a vontade do Pai, da mesma forma que nós assim o estamos, pois não? Esse na forma de governança, se não me engano, no grego da dogma. Exatamente, são dogmas, é isso mesmo. No grego, a Torá, né? Mas Dogmas e ordenanças com o mesmo significado tem a ver com mandamentos de homens, que nós estudamos, chama de Rabanã. Toda vez que tem uma decisão rabínica que impõe algo que contraria a própria Torá, é disso que Yeshua está falando. Então, quando um mandamento ele é dado por uma liderança que contraria a Torá, esse mandamento, chamado de ordenança, não deve ser cumprido. A liderança, Moisés estava preocupado exatamente com isso. Eu estou aqui para aplicar a justiça conforme a vontade do Eterno. Ele não estava ali fazendo a vontade dele, ele não estava ali julgando segundo parâmetros próprios, mas aplicando a Torá do Eterno, a vontade, a instrução do Eterno. Então, continuando aqui em Efésios, reconciliar-se ambos em um só corpo. Veja bem que nessa porção, queridos, agora o Eterno ele trabalha esse conceito de corpo. A instrução ela é dada agora de forma coletiva para todo Israel, para todo o povo de Deus ali e para tantos quantos aderissem a essa aliança. Então agora fala-se de corpo, é exatamente isso que Yeshua aponta aqui: reconciliar-se ambos em um só corpo, tendo ambos acesso ao Pai em um Espírito, em um Ruach. O Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, conforme Ezequiel 36, 26, 27, ele é nos dado para uma única finalidade. Abra, por favor, em Ezequiel 36, 26, 27 e leiam lá, por gentileza, esses versos. Quem achar primeiro aí pode ler. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Ruach, o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis. 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Pronto. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando? Quando vocês receberem o Ruach HaKodesh com o objetivo de guardar os estatutos, mandamentos e ordenanças de Adonai, nunca humanas. Então, o que Yeshua rechaça aqui é exatamente os dogmas humanos, ordenanças de homens, que obviamente colidem, infringem os princípios máximos da Torá, e que nós veremos com relação aos mandamentos. Então, voltemos para o Êxodo, capítulo 19 e 20. Só o versículo 19 aqui de Efésios também, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ótimo. E sois a família de Deus, ou seja, somos nós que... Exatamente. Então, isso não se fala mais em estrangeiro, não se fala mais em adotado, mas agora todos são concidadãos dos santos, participantes da família de Deus, de Adonai. Então agora um só povo, e é esse povo, a família de Deus consiste no povo que quer fazer a vontade de Adonai.
Aliás, Yeshua deixa isso também claro quando falam com ele: Senhor, estão ali fora sua mãe e seus irmãos. E o que ele diz? Pronto, ou seja, eu estou aqui com a minha família, eu estou com pessoas que querem fazer a vontade de Adonai. Esta é a principal família. Interessante que eu falava com a Maria Lúcia nesse estudo dessa semana, durante esse período, eu vi um comentário de um rabino messiânico, que ele fala assim, eu achei muito interessante, faz muito sentido, apesar de pesado, né? Que aí ele fala assim: as pessoas ficam com um chavão, né? Que eu tenho que salvar a minha casa, né? A minha casa é o primeiro. E aí, com esse chavão, ele descumpre o mandamento, inclusive que o próprio Yeshua determina: aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, a filha, a mulher ou o marido, mais do que a mim, não é digno de mim. E aí a pessoa fica a vida inteira naquele negócio e ele não cumpre o mandamento de fazer discípulo. A ordem de Yeshua é fazer discípulos. É óbvio que o nosso maior testemunho e compromisso primeiro é a nossa família. Isso é óbvio. Agora, tem gente que fica ali a vida inteira e não consegue fazer nada, aquilo não rende nada, aquilo não dá fruto. E aí ele não renuncia aquilo também. Então, em prejuízo do mandamento de fazer discípulo, ele não faz sequer um discípulo, nem dentro da própria casa. Então, queridos, sejamos sábios em relação aos mandamentos. Os frutos, eles ocorrem de forma natural. E nós temos que rogar a Adonai por sabedoria do alto. A palavra também é clara nesse sentido. Todo aquele que quiser sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que ele vai o quê? Ele vai dar de forma liberal. Você quer sabedoria? Ele está vendo que você está pedindo sabedoria para um fim bom, ele vai te dar sabedoria de forma desmedida. Pois não. Só um comentário que para você fazer discípulo, você tem que se tornar um mestre. Sim. Tem que estudar bastante. Nós vemos que hoje também, assim, a teologia romana, ela coloca o apóstolo ali como o mais alto de todos, sendo que é o mestre que é o todo ali. Ele inverteu ali a ordem do apóstolo Paulo, né? Veja bem, Yeshua está comissionando os seus discípulos, né? Aquelas pessoas que se submeteram à autoridade dele, que se submeteram ao ensino dele. Qual era o ensino dele? O ensino dele é obediência plena ao Pai. Né? Deixa isso claro, a minha palavra não é minha, mas do meu Pai. Qual é a palavra do Pai? Nós estamos estudando ela aqui hoje. É a Torá. São as instruções do Eterno. Yeshua não inovou, ele não modificou, ele não alterou, e é óbvio que ele nem poderia alterar. Yeshua tem uma missão que ele iniciou ali e ainda não está concluída. É por isso que ele vem, é por isso que ele virá. Né? Então, ele virá para concluir a obra que o Pai deu para ele. Ele cumpriu uma parte, mas ainda concluirá. Abra, por favor, Gutierrez, você que está mais próximo aí. Abra em 2 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 24 até o 28. Lê, por favor. É primeiro ou segundo? Segundo vai ser 13. Não, isso é primeiro, perdão. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 e 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine
Ó, presta atenção. Convém que ele reine. Quem reine? Yeshua. Convém que Yeshua reine. O quê? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Adonai seja tudo em todos. Pronto. Aí termina a obra de Yeshua. Yeshua conclui a tarefa que lhe foi atribuída por Adonai. Convém que ele reine. Ele vai reinar durante 1000 anos. Convém que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Por que a morte? Um de cada vez. Por que ele vencerá a morte? A morte traz pecado. Vamos, gente. Exatamente, gente. Porque a partir daí acabou, ninguém morre mais. Nós teremos vida eterna. Então, nós recebemos um corpo glorificado e entraremos agora para a vida eterna. Venceu a morte, não há falar mais em morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E quando ele vencer todas as coisas, colocar tudo debaixo dos pés, ele estará vencendo a Yetzer Hará, que nos faz pecar, será definitivamente eliminado. Nós voltaremos a ser tal qual Adão e Eva foram no princípio, sem essa inclinação, e aí nós receberemos como recompensa, como galardão, a vida eterna. Olha a preciosa promessa que temos. Tudo isso, todo esse pacto é exatamente para esse fim, para esse objetivo, para essa finalidade, para que, uma vez aprovados, recebamos a vida eterna. Então, gente, o mandamento que nós temos por parte de Yeshua é de fazermos discípulos. E para que façamos discípulos, é óbvio que nós temos que ser, no mínimo, discípulos. É óbvio, não é? Então, aquele que Yeshua comissiona aos seus discípulos, que façam discípulos. Ou seja, aqueles discípulos que se submeteram a Ele, que entenderam a obra dele, a missão dele, que compreenderam o ministério da reconciliação com o Pai, que compreenderam que eles deveriam conclamar a outros que se reconciliassem e que os ensinasse a guardar a Torá, a vontade do Pai, da forma como Yeshua expôs, sem nenhum dogma humano. Essa é a missão. E nós não podemos ficar presos a situações, inclusive familiares, que muitas vezes muito mais nos barra do que nos impulsiona. Nós temos que falar, nós temos que orientar, nós temos que advertir, nós temos que apontar o caminho. Agora, nós não podemos ficar agarrados lá, porque senão nós vamos continuar lá. Nós temos uma missão também a cumprir. E aí, isso é pesado? É pesado. Muitas pessoas se encontram nessa situação? Muitas. Do nosso coração, queridos, nós queremos que todos, tal qual o Eterno, a palavra é clara, o Eterno fala que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, a techuvar. Então tem que arrepender. Ele quer que todos se arrependam. Agora, as pessoas estão querendo se arrepender de alguma coisa? Não, elas querem continuar levando a vida do jeito delas. E aí entra o ensinamento de Yeshua.
Se a pessoa quiser continuar levando a vida do jeito delas, elas nunca renunciarão a si mesmas. O maior Deus, gente, a maior idolatria, ela é consigo mesmo. Hoje foi falado aqui daquela pessoa que se humilha, né, daquela pessoa que se expõe. Essa pessoa, a palavra fala, né, que ela alcança a misericórdia de Adonai exatamente porque já sabe que sozinha ela não consegue. E aqui, uma vez instituído o conceito de corpo, instituído uma legislação para todos, e aí a gente relaxar nos dá detalhes maravilhosos de como formar esse corpo na sequência da leitura de Efésios, muito claro, fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, com um objetivo de edificar esse corpo, de retificar esse corpo. Então esse é o fim último, esse é o objetivo máximo que nós buscamos. Então aqui o povo recebe a instrução, nós estamos recebendo as instruções para que nós possamos obedecê-las. A questão está como obedecê-las, e aí requer humildade para aprender. O humilde ele aprende. Aquele religioso etíope que estava ali no caminho, voltando da festa de Jerusalém, era alguém muito temente, obviamente. Ele estava voltando das festas e ele estava lendo o profeta Isaías. Quando Filipe o interroga, ele fala assim: você está compreendendo o que você está lendo? O que ele diz? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Como eu vou entender se ninguém me explicar? E muitas vezes, queridos, todos nós nos deparamos com textos e contextos que nós não compreendemos. E aí nós temos que baixar a cabeça e nos valermos das pessoas mais experientes para nos ensinar. Eu pego aqui o contato que eu tenho. Rabino, essa passagem aqui, como que o senhor vê isso? Vamos discutir esse assunto? Podemos aqui estudar um pouco? Sim, podemos e tal, e a gente discute, e chega a um entendimento que seja compatível com as balizas máximas que o Eterno nos dá. É assim. Só que o que a gente ouve, inclusive o Rabino que me orienta, ele fala sempre isso, ele fala assim: vivemos tempos difíceis, as pessoas não querem aprender, elas querem ensinar. A pessoa chega aqui no primeiro dia, e aí quando nós vamos ensinar algo, ela vem com o ensino dela. Ou seja, alguém que está sendo recebido na família de Deus, que já tem as regras próprias, que são as instruções do Eterno, não outras, mas ela tem outras regras de Roma e quer continuar vivendo nas regras de Roma. Não é possível. Não é possível. Bom, Rabino, mas qual é a sugestão? A sugestão é que não é o seu lugar. Se for para você continuar fazendo a sua própria vontade, siga o seu caminho, porque aqui nós estamos imbuídos de fazer a vontade do Pai, tal qual o nosso mestre nos ensina. Então esse é o objetivo. Todo esse ensino é para que tenhamos e atinjamos esse objetivo. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela perseverança tal tenhamos esperança. Esperança em quê? Esperança nas promessas que o Eterno nos dá, sobretudo elucidadas, clareadas, clarificadas por meio de Yeshua. E Yeshua nos aponta um caminho ainda muito mais excelente, como diz o apóstolo Shaul, Rabino Shaul, um caminho sobremodo excelente. Quando ele fala do amor ali como um caminho sobremodo excelente, nós sabemos que o conceito de amor passa obrigatoriamente pela obediência. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, amor está condicionado à obediência aos mandamentos do Pai. Não há amor desobediente, isso não é amor, é uma questão até de lógica. Como que alguém infringe a vontade do Eterno e fala que o ama? Isso é paradoxal. Queridos, entramos aqui nos 10 mandamentos, ou nas 10 palavras. Na verdade, o mais correto dizer são as 10 palavras, porque quando olhamos as 10 palavras, nós percebemos que tem muito mais do que 10. 10 mandamentos.
Então, qual é o primeiro mandamento? Amar Adonai acima de tudo. Onde que está escrito isso? Esse é o mandamento romano. O primeiro mandamento de Adonai é Eu sou. eu sou Adonai. Errado. Primeiro mandamento é eu. Tem nós aqui? Ele fala nós somos? Não, eu. Esse é o primeiro mandamento. O que significa isso? Reconhece mais Israel, Adonai, Elohim, Adonai, errado. Ouve Israel, Adonai é o nosso Elohim. Adonai é um. Ele não é dois, ele não é três. Ele é um. Esse é o primeiro mandamento, queridos. O primeiro mandamento é reconhecer que o Eterno é um. Qualquer um que professar coisa diversa disso já começa infringindo o primeiro mandamento. Êxodo 22, mano. Então, exatamente, está no capítulo 20, a partir do verso 2. Então não há falar em doutrina de trindade, isso é coisa romana. Nós nos pautamos pelo princípio máximo, que é a instrução da terra, escrita, diga-se, aqui nós temos o Eterno escrevendo o alicerce de toda a Torá com o próprio dedo dele. Ele não se vale aqui de Moshe, de Moisés, mas ele próprio escreve. É o que nós chamamos, queridos, de cláusulas imutáveis, 31:18. imodificáveis. Esse verso que o Gutierrez está falando aí, 31:18, diz exatamente que é o próprio Eterno quem está escrevendo. Então não foi algo delegado, foi algo que o próprio Eterno entregou. Isso aqui é a minha constituição, é a minha carta magna, são os princípios imodificáveis. Por meio desses princípios extrai-se todo o resto, toda a demais legislação passa por aqui. Então, o primeiro mandamento: não terás, eu sou Adonai. Então, reconhecer que Ele é um, esse é o primeiro mandamento. E aí nós temos a sequência, no sentido de não ter outros deuses. Ele fala, não terás outros deuses diante de mim, não diante de nós. Isso, me parece que é singular. Mim se refere a mim, eu apenas, não a outrem. Não tomarás o nome de Adonai por Deus irmão. Olha aí, tudo. E Adonai não terá o inocente o que tomar o seu nome em vão, não o nosso nome. Isso, então não tem três nomes, não tem três deuses, não tem nada. Adonai é um. Reconhecido isso. Então não terás agora nada diante dele. E aqui, queridos, eu chamo a atenção para o ensino veemente da Brit Hadashah, sobretudo pelo nosso Messias, pelo nosso mestre Yeshua. Yeshua fala de negar-se a si mesmo. Então, eu penso que hoje a maior idolatria, a mais grave de todas, é o negar-se a si mesmo. Ou melhor, é o não negar-se a si mesmo. É se manter no centro. Aquele que ama a Deus, coloca Deus no centro. Aquele que não nega a si mesmo, ele se põe no lugar de Deus, no centro. Essa é a maior idolatria. E é isso que Yeshua nos adverte. Negue-se a si mesmo. Tome o seu madeiro. Ou, na versão romana aí, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? O que é tomar o madeiro? É fazer o que foi falado aqui hoje. Se expor. É não ter vergonha. É pegar aquilo e eu quero corrigir. Vamos. Deixa eu me expor. Deixa eu ir para a luz. É para fazer? Vamos fazer. E segui-lo é, obviamente, obedecer aquilo que ele orienta. Ninguém melhor para nos orientar do que aquele que conseguiu
efetivamente cumprir toda a vontade do Pai. Ninguém até então havia conseguido, pós-queda. Pós-queda, ninguém conseguiu agradar ao Pai, senão Yeshua. E aí ele se torna o sacrifício perfeito, ele é ungido para tal, e aí ele se torna filho, por meio dessa obediência. Aliás, a palavra fala isso também, que na condição dele, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Queridos, um verso que sempre muita gente tem dúvida, quando fala, não fará para ti imagem e tal, fala de idolatria, Adonai fala assim, no verso 5, porque eu, Adonai teu Deus, eu, Adonai teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade nos pais e nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que significa isso, afinal de contas? Isso é algo automático? É assim que funciona? Um reflete no outro e tal? Claro que não, queridos. A palavra, ela se interpreta de forma sistemática. O que ele está dizendo aqui, mais uma vez, é aquele princípio do fractal. Ele está apresentando o todo. O fractal é uma imagem que aí você pega a menor parte dela, depois você consegue ver a própria imagem do maior. O pinheiro é um bom exemplo disso. Você pode pegar a menor folhinha lá, que é uma miniatura da árvore grande. Então isso é fractal. O que significa isso? Para aqueles, traduzindo, para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, se nós amamos a Deus e guardamos os meus mandamentos, o que nós vamos fazer com os nossos filhos? Um de cada vez. Nós vamos ensiná-los, conduzi-los, inculcar na mente deles tudo o que Adonai nos ensinou. E uma vez fazendo isso, e uma vez ele obedecendo, o que vai acontecer com ele? Vai receber as bênçãos. Recebe as bênçãos e aí ele vai ter os filhos dele. O que ele vai fazer com os filhos dele? A mesma coisa, vai para a próxima geração, para a próxima geração, para a próxima geração. E isso, na verdade, significa que não tem fim. Isso não tem fim. Vai se tornar natural, Exatamente, algo natural, orgânico. Orgânico por quê? Porque as pessoas estão firmes, guardando essa aliança que o Eterno nos dá. Então, guardando, isso vai passando de geração em geração. Era para ser dessa forma. Era para ter sido dessa forma. Mas agora ele fala que ele guarda daqueles que o aborrecem. Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que é isso? Gente, mais uma vez aqui a misericórdia eterna. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a pessoa desobedece. O que vai acontecer com a primeira geração? Maldição e desobediência. Vai continuar desobediente. Com a segunda geração, a mesma coisa. Terceira geração, a mesma coisa. O que o Eterno faz ali? Ele estanca. Ele dá um basta, porque senão aquilo não tem fim também. E fica, a pessoa só recebe maldição, a família maldição. Ele estanca aquilo ali e dá a oportunidade de mudança. E é por isso que um dos maiores atributos do Eterno, que é enfatizado, é a questão da Hesed, a misericórdia, a graça dele, o amor dele é tão grande que ele próprio ele faz estancar, exatamente para não destruir por completo. Agora, isso enquanto estamos aqui, por quê? Porque o desejo dele, do coração dele, é de que todos cheguem ao arrependimento, todos. Então, isso é a misericórdia esticada ao máximo. Pega aquilo ali
chama-se longanimidade. Longanimidade é pegar, esticar, igual pega um balão aí, um elástico, você estica até não conseguir esticar mais. Essa é a longanimidade do Eterno, até não conseguir esticar mais. Mas ele castiga os filhos pelo pecado dos pais até crescer perto da relação de quem o odeia. Não é que ele castiga pelos pecados. Ninguém, a palavra, por isso que eu falo, a palavra ela é interpretada de forma sistemática. Né? Tem outro verso que diz que cada qual responde pelo seu pecado. Ezequiel 18:20 fala que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Tá vendo? Como que vai interpretar esse verso? É porque ele está repetindo Olhando. a conduta, aquela massa. Exatamente isso aí. Ele está visitando, Evandro, nesse aspecto, visita exatamente porque o pai não cumpriu com a obrigação dele de ensinar. Como não cumpriu, ele visita, é natural. Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha uma bênção. Se não escolhe a bênção, é automático. Aí o pai que talvez fazia, como é que eu falo, ofertas a demônios e o filho não faz mais, o filho não recebe aquilo que o pai faz. Exatamente. E aí, ele pode fazer cessar isso a qualquer momento? Pode. Basta fazer techuvá. Fez techuvá, ele cessa isso aí. Então, por exemplo, o pai, olha para você ver como é que funciona. Se fizer na quadra, vem a récia. Isso, aí ele mesmo estanca. Mas veja bem, o pai é o pior de todos. Né? Faz coisas terríveis e cruéis. Terríveis, coisas que o Eterno abomina. E aí, ele não ensinou nada para a primeira geração. Aí vem a primeira geração e vai sofrer os impactos daquilo. Na segunda geração, o filho lá, ele entende aí a obediência e tal, logo na segunda, ou mesmo que seja na primeira. Ele entende e se arrepende e faz techuvá. Vai continuar? Não, mas a palavra não está falando aqui que até a terceira e quarta. Entendeu? Ele estanca logo na primeira. Então isso é interpretado de forma sistemática, com princípios, mediante princípios, e não da forma literal como está aqui. Mesmo as mudanças de reis de Judá, a gente vê isso, né? Tem um rei ruim, sempre é dito, né? Um rei ruim, depois mais um rei ruim, e aí depois entra um bom rei, né? Então até entre os reis de Judá tem essa intercalação, né? E nós temos exemplos de pessoas que foram extremamente fiéis ao Eterno, cujos filhos não seguiram o mesmo caminho. Entendeu? Então, os pais obedeciam, é bom fazer esse contraponto também, os pais obedeciam 100%, Samuel, por exemplo. Né? Samuel, pessoa extremamente fiel ao Eterno. O que aconteceu com os filhos? O próprio rei Ezequias, né? Ele teve Manassés. Exatamente, no caso de Ezequias. Hofni e Finéias, mesma coisa. Então, queridos, o que nós precisamos entender e enxergar é a misericórdia do Eterno. E isso é pura misericórdia, tanto para aqueles que obedecem, quanto para aqueles que desobedecem. Nós vemos claramente a misericórdia do Eterno. Né? Por quê? Porque o tempo inteiro ele quer resgatar. Agora, é claro que isso vai ter fim. Nós sabemos que isso é até o momento que Noé ainda está anunciando o dilúvio. Né? A partir do momento que vier o dilúvio e fechar a porta da arca, acabou. E aí não adianta chorar mais. Vai ter que nadar nas águas do dilúvio. E agora nós sabemos, na verdade, que não serão em águas, né? Será em fogo. Virá fogo do céu, conforme Apocalipse. E exterminará todo aquele que não faz a vontade de Adonai. Abra, por favor, em Mateus 24. Mateus 24. Isso, Mateus 24, 12. Evandro, precisa da sua versão agora. Mateus 24, 12. Só 12. Não. 11, 12. 11, 12. Só 11, 12. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. Presta atenção, gente. Aparecerão muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. E o
o amor de muitos esfriará Peraí. por causa do E o amor de muitos esfriará por causa de quê? do crescente distanciamento da Torá. Ô, gente, vejam a tradução judaica. Essa aí está perfeita, né? O amor de muitos se esfriará. Primeiro surgirão muitos falsos profetas. Fala de Jesus, né? Que estão lá, Senhor, seu nome isso, seu nome aquilo, tal. O amor de muitos se esfriará por causa de quê? Do crescente distanciamento da Torá. E aí vem o tradutor e coloca o que para nós? Iniquidade. Olha como que muda o texto todo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de coisa toda. Gente, isso é uma covardia, né? Ainda que iniquidade significa falta de Deus. Exatamente. Iniquidade, na verdade, significa anomia, que significa ausência de lei, né? Então, no final, é a mesma coisa. Só que quem fala esse raciocínio? A pessoa vê iniquidade aqui e passa por cima. Vocês acham que iniquidade é pecado? Isso, associa pecado e fica nisso. Agora, olha o fundamento, o amor de muitos se esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Crescente distanciamento. Não é o que está acontecendo, né? A coisa não vai crescendo em termos de distanciamento. Vejam como está a sociedade, o que eles estão nos apresentando em termos de ideologias, ao invés de pegar esses princípios e trabalhar esses princípios na mente, transformando, né? E aliás isso nos transforma, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos colocar na nossa mente os princípios da palavra da terra. Aí vem pessoas absolutamente ineptas para nos dizer o que fazer com relativismo e outros princípios aí que são altamente contrários às instruções do Eterno. Então, queridos, surgirão falsos profetas, né? Aquilo que eles estão ensinando, na verdade, é mediante um crescente distanciamento da Torá. Fora que eles acham que o reino de Deus é ficar bagunça, né? Todo mundo faz o que quiser. Sendo que o reino nada mais é do que uma localidade onde alguém governa. Isso. Alguém governa com as suas leis, né? Não com as nossas leis, com as leis dele. Isso é reino, isso é governo. E é exatamente o que Yeshua vai fazer. Gente, Yeshua, ele apresenta uma mensagem que é chamada da mensagem do reino. Exatamente. Só que reino ainda é suave, porque na verdade significa a mensagem do governo de Deus. Deveria ser essa a tradução melhor. É o governo de Deus. Sai fora, você não administra mais sua vida, é Deus quem vai administrar a sua vida. Você vai depender dele agora para tudo e vai fazer conforme as instruções dele. Em suma, é isso aqui que Moisés está ensinando. Ensinando para o seu povo. E é muito interessante, porque a preocupação dele é exatamente essa. Não, eu estou aqui ensinando. As pessoas vêm a mim para saber qual é a instrução do Eterno. Isso é lindo demais. É claro que numa situação aqui que estava sacrificando não somente a ele, mas também todo o povo. Imagine o tamanho dessa fila. Yeshua reinará com cetro de ferro. Pois é, virá outro, né, dentro do povo, né, que lhe dirão o que fazer. E ai daquele que não ouvir as instruções dele. Moisés se referindo ao Messias, né, Yeshua. Então, queridos, no verso 7, não tomaram o nome de Adonai em vão, porque ele não terá por inocente o que fizer isso. Então, o nome de Adonai é para ser respeitado, reverenciado, é aquilo que a gente sempre fala, né? Nós estamos aqui, nós temos que ter um mínimo de reverência, porque nós sabemos que o Eterno está aqui. A palavra nos garante isso. Ele está aí. Não há lugar no universo todo, não há lugar que ele não ocupe. Então ele está aqui conosco. Então nós não podemos fazer
tomaram o nome dele em vão. O Shabat, né? Quarto mandamento, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. E aí vem a justificativa, por quê? Lembrando mais uma vez, queridos, o Shabat ele foi instituído no Éden, logo após a conclusão da criação. O Eterno cria o Shabat, ele descansa, ele abençoa e ele santifica, ou seja, separa o dia de Shabat. E aí não vou nem expor muito aqui, porque nós sabemos que o mundo, de um modo geral, eles abominam o quarto mandamento. Ainda que digam que cumprem os outros, né, eles rechaçam o quarto mandamento. Agora, com que autoridade fazem isso? Onde que está? E aí, para aqueles que querem justificar, não, agora já não é mais esse dia, mas sim outro dia, e coloca um dia sabidamente criado por Roma, né, por um imperador, melhor dizendo, né, que coloca o primeiro dia da semana com o nome de domingo, que significa Dominus, né, que significa... Exatamente. No judaísmo, queridos, todos os dias da semana são números. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Shabat. Shabat, o sétimo dia é o único que tem nome, Shabat. Por quê? Já está separado por Adonai. Aí é primeiro dia, no primeiro dia da semana, não é o que está na palavra? No primeiro dia da semana, eles faziam isso. Quer dizer, a semana começa, a gente vai a Israel, vemos isso na prática. Né? No primeiro dia, que eles chamam de domingo aqui, está todo mundo estudando, está todo mundo ali já trabalhando, fazendo as suas obrigações. Vida normal. Por quê? Porque continuam obedecendo o quarto mandamento. E o quarto mandamento é para todos. Para todos. Eu volto nele daqui a pouquinho. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Foi falado aqui hoje a questão de honrar. Querido, só uma questão, né? Infelizmente, nós não temos atentado ainda para esse mandamento. Tanto no sentido de honrar os nossos pais, né? Eu confesso que eu tenho me esforçado cada dia mais para isso, a minha esposa também. Mas, agora, com relação aos filhos, ensinar aos filhos a honrar vocês. Ensinem os seus filhos a honrarem vocês. Qual é a melhor forma de honrar? Obedecer. Não há melhor forma de honrar do que obedecer. Se eles verem também a forma que nós tratamos os nossos pais, é um excelente ensino. Sem dúvida. Gente, aquela pessoa que não se submete a alguém, isso vale como princípio de autoridade para todos. Se uma pessoa não é capaz de submeter alguém, ou seja, se o filho não se submete ao pai, não se submete à mãe, ele não se submete a Deus, é óbvio, e não vai se submeter a mais ninguém. Esse é o perigo. Porque a gente ouve assim, eu não sigo homens. Não? Então você está contrariando a palavra, porque a palavra fala que nós temos que respeitar, honrar todas as autoridades. É óbvio que nós não vamos fazer nada que uma autoridade, seja quem for, a máxima autoridade, se nos aconselhar contrariamente à Torá, nós não vamos fazer. Mas em todo o resto que não contraria as instruções do Eterno, somos obrigados a fazer. Um guarda de trânsito, quando ele nos aponta alguma coisa, nós temos que fazer, desde que não contrarie o princípio máximo. E a palavra diz que não há autoridade que não seja delegada pelo Eterno. Não há nenhuma autoridade. E aliás, Yeshua fala isso com Pôncio Pilatos. Não é? Nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dado. Ou seja, você está aqui porque o meu pai está permitindo que você esteja aqui. E seja a pior autoridade, queridos, é o Eterno que permite que ela esteja ali. Por quê? Porque tem uma finalidade também de punição, de repressão.
Nós estudamos isso com Faraó. Exatamente. No caso de Faraó, é exatamente isso aí. Então tinha finalidade e o Eterno respeitou essa autoridade até de Faraó. Né? Deu todas as oportunidades para ele, para que ele se consertasse, identificasse os caminhos, e ele não o fez. Então, honrar o pai e mãe. Queridos, ninguém perde para fazer isso. E quem é pai aqui, ensine os seus filhos, enquanto é tempo, a fazerem isso, para que eles não sofram as consequências do descumprimento desse mandamento. Não matar, é muito óbvio, não adulterarás. Esse não adulterarás aqui, nós sabemos que o mundo todo aí está infringindo esse mandamento, né? Inclusive dentro de muitos espaços tidos como religiosos, né? Sendo infiéis à mulher da mocidade e contraindo novas uniões, novos casamentos. Então, e a palavra é muito clara em relação a isso. Essa semana mesmo eu estava vendo aí um rabino famoso aí que trocou a mulher dele por uma de metade da idade. Né? E está tudo certo, a vida que segue, né? E está na internet ensinando a Torá. Um rabino famoso. Então, gente, como? A palavra é clara. E é o que eu digo, é muito mais fácil romper o relacionamento do que cuidar dele. Cuidar dá trabalho, educar dá trabalho. Em relação aos filhos, educar os filhos dá trabalho. Manter um casamento dá trabalho. Demais a conta. Para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o Eterno quer exatamente isso, que nós exerçamos dentro do nosso relacionamento, do casamento, todos os princípios que Ele nos coloca como sendo bons para nós. Então, não há como algo bom ser ruim, ainda que aparentemente assim seja. Muitas vezes nós gememos com determinadas situações na nossa casa, no nosso relacionamento, mas o Eterno quer nos ensinar algo, e aí o que nós temos que fazer é tentar extrair esse ensino tanto para a minha vida quanto para a vida do meu cônjuge e retificar os caminhos. Não furtar, esse não furtar aqui na verdade é raptar, né? E é claro que também subtrair é pecado, mas o conceito mais amplo aqui é de sequestro, tá? de rapto, sequestro, falso testemunho, mentira aqui, né? Sobretudo quando coloca o próximo em apuros, e a questão do cobiçar, né? Cobiçar, gente, cobiçar é querer ter o que o outro tem. Não ter igual, é querer ter exatamente aquilo que ele não tem condições de ter, porque já é do próximo, mas ele quer arrancar aquilo do próximo e trazer para ele. Está mais ou menos nesse nível. Está mais ou menos nesse nível aí. Então é muito sério, porque não há nenhum problema em querer, por exemplo, o Maxwell tem uma Ferrari, e eu falei assim, puxa vida, ele tem uma Ferrari, eu vou comprar muito bonita a Ferrari dele, eu vou comprar uma para mim, não tem problema nenhum. O Maxwell tem uma Ferrari, eu vou querer aquela Ferrari dele. Vou comprar logo a minha. Entendeu? Então, assim, esse é o problema. E aí eu estou falando de uma coisa material, mas pode ser outra coisa. Por exemplo, o que fez Davi, que era a esposa do outro. E aí, por querer isso, veja quais foram as graves consequências. Claro, se arrependeu, retificou, é considerado um homem segundo o coração de Adonai, exatamente por isso, porque retificou e se arrependeu. Mas é um exemplo que está aqui para nós não cometermos, para nós não entrarmos nessa senda, nessa vereda. Queridos, eu termino com
o verso só um minutinho aqui. Neemias 9, versos 13 e 14. Está onde Neemias registra o seguinte, que o Eterno, ele desce sobre o Monte Sinai, exatamente nesse momento, ele desce sobre o Monte Sinai e falou ao nosso povo, dando ao nosso povo juízos retos, instruções verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Olha aí, o teu santo Shabat lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Então aqui fala da Torá como um todo. Nós sabemos que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, Êxodo 31, 18. Mas todo o restante da Torá, o Eterno concede a Moisés, e Moisés registra. Mas esses são os preceitos máximos que nos elevam a cada dia quando nós nos propomos a obedecer. E nós não temos nenhuma desculpa para não fazê-lo, sobretudo porque Yeshua nos ensina a forma correta de obedecer ao Pai. E principalmente Ele nos dá o exemplo, e a palavra diz: aquele que diz que permanece em Yeshua, este deve também andar assim como Ele andou. Que o Eterno nos capacite, mais uma vez, nós rogamos a Ele que Ele nos capacite, sobretudo com o Ruach HaKodesh, sabedoria do alto, para que nós possamos continuar nesse precioso caminho, fazendo exatamente a vontade dele. Shabbat shalom a todos.